E aí, pessoal, vamos voltando aos poucos, muitas notícias nessa segunda-feira, o que era natural, o que a gente já imaginava que fosse acontecer e que, de certa forma, nós estamos aqui para contar, para a gente conversar e também, naturalmente, ter opinião sobre essas situações, sempre dizendo, chegamos e passamos de 25 mil inscritos, o que orgulha muito esse espaço, esse canal. É muito importante gremistas conversarem, trocarem ideias, as suas angústias e, naturalmente, as suas alegrias. E é por isso que a gente está aqui, de certa forma, conversando diariamente sobre as coisas do Grêmio, sobre notícias, sobre opiniões, sobre situações, agora que o futebol vai voltar, ainda mais possibilidades. O que tem hoje que a gente pode falar? O início do dia começa com a chegada de Renato, e com o Renato a alegria. A primeira manifestação de Renato, via assessoria de imprensa, é verdade, lá do Grêmio, mas colocou, através de uma nota oficial, a sua alegria em retornar. Renato, com palavras muito comuns dele, mas palavras que sempre são importantes: retorno, estou feliz em estar com o meu grupo. E é exatamente isso que todos pensam. Agora, acabou o que aconteceu na quarentena. Vamos pensar daqui para frente, olhar o futebol daqui para frente, porque existe uma máxima no futebol, gente, que felizmente isso acontece e felizmente, no caso do Renato especialmente, pode ser uma bênção. Quando se tem bom rendimento dentro do campo, o time consegue bem e, sobretudo, vence, tudo que passa fora do campo, toda essa linha extra-campo, ela acaba sendo esquecida. E a quarentena foi muito ruim para o Renato do ponto de vista de imagem. Mas o campo pode tranquilamente terminar com essa possibilidade, terminar com isso e recolocar o Renato naquela linha de grandes vitórias. Ele que é um treinador vitorioso no Grêmio, também jogador incontestável, o maior ídolo da história de todos os tricolores. Então, essa é a máxima: trabalhar, sentar a cabeça para começar a fazer isso. E o Renato começou com essa cabeça. Ele vai morar no hotel, o hotel não abriu ainda o Deville, ele vai ficar sozinho lá no hotel, que tem naturalmente toda a parte de segurança e também de manutenção está funcionando. O Renato vai ficar ali e, a partir daí, vai todos os dias lá para o CT para comandar os treinamentos. Ele que fez o teste do Covid hoje, não tem o Covid, ou seja, está bem certo, tudo definido para que se recomece os trabalhos. O Grêmio que começou nesta segunda-feira a trabalhar do ponto de vista tático. Fisicamente, nunca se teve tão bem. Foram mais de 10 semanas trabalhando fisicamente. O time está todo ele à disposição do Renato para desenvolver isso. Essa é uma grande notícia que a gente pode contar nesse momento. Depois disso, o que nós temos é que sentar a cabeça e trabalhar, como eu disse, porque vai ser a partir daí que a gente vai poder desenvolver essa questão. Outra notícia do dia, e essa um pouco intrigante, mas de certa maneira a gente precisa vir aqui. Um dos repórteres mais bem informados aqui do nosso estado é o Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, do Clique RBS, e ele faz uma ponderação que eu considerei interessante, acho que a gente tem que vir aqui discutir, que é a possibilidade de vermos André mais uma vez com a camisa do Grêmio. Por que eu digo que é curioso isso? Porque o Grêmio, de certa forma, ele tinha dito que o André não jogaria mais com a camisa do Grêmio. O próprio Renato o afastou, depois voltou, mas o afastou. E o vice-presidente de futebol, Paulo Luz, quando questionado sobre isso sobretudo nas últimas semanas, disse que não existiria essa possibilidade. Mas o Gabardo é muito bem relacionado e muito bem informado. E essa é uma situação que ele colocou que a gente tem que avaliar nos próximos dias. Por que dessa análise? Porque o Grêmio não conseguiu colocar o André em nenhuma negociação. As situações estão, de fato, mais travadas em razão da dificuldade financeira que a pandemia trouxe. E mais, e aí é o ponto que me parece definitivo, a maratona de jogos. Realmente, o Grêmio vai enfrentar uma super maratona de jogos quarta e domingo e vai precisar de um grupo maior. E aí se sugere essa possibilidade do André. Continuo eu, e opinião minha, para mim é melhor utilizar qualquer jogador da base. Tem o Isaac que está subindo, tem o Fabrício que está subindo, tem outros meninos lá que podem compor como centroavante, do que utilizar o André. O André, nós já sabemos que o teto dele é abaixo do teto que o Grêmio exige. O Grêmio precisa mais do que o André dá. E aí a gente pode, através dos meninos, conseguir esse resultado. Com o André a gente sabe que vai ser insuficiente. Então, é uma situação, mas é uma informação que a gente precisa vir aqui passar, principalmente porque vem de um repórter muito bem informado, que é Eduardo Gabardo.
Gente, Renato voltou, Renato tá louco para trabalhar e nós vamos torcer para que tudo dê certo lá no final. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.